Hoje eu fiz um ultrassom, né, nossos pacientes que já tinham feito uma cirurgia de lipoaspiração no passado. E olha que interessante, se eu não tivesse usado esse aparelho aqui, a gente não ia conseguir planejar a cirurgia de forma adequada. Essa paciente, quando eu passei o ultrassom, eu percebi que ela só tinha gordura superficial. E para quem não sabe, quando a gente vai avaliar um abdômen, existem duas camadas de gordura, não só no abdômen, em outras regiões também. E a gente evita fazer lipoaspiração na superfície, porque lá passa o plexo subdérmico, são estruturas que nutrem aquela pele e trazem a cicatrização, né? Trazem os nutrientes. E essa paciente ela só tinha gordura superficial, porque ela já tinha feito lipoaspiração no passado, então a gordura profunda foi eliminada e agora ela estava se queixando de um acúmulo de gordura, mas agora o acúmulo de gordura estava todo na superfície. E não só isso, quando eu fui examinar a musculatura do abdômen dela, ela não tinha mais diástase, porque ela tinha feito uma abdominoplastia, mas ela tinha um músculo muito fino. Então, o músculo do abdômen ele tem que ter pelo menos 1 centímetro para ele ter uma função adequada. Então, a gente, quando fala de uma cirurgia estética, a gente precisa que a musculatura do nosso corpo tenha pelo menos a funcionalidade preservada, né, minha gente? Então, não é nem o volume em si, o tamanho da musculosa, mas ele precisa ter a função mínima. E o músculo do abdômen, para ele ter uma função mínima ali de conter os órgãos, ele precisa ter pelo menos 1 centímetro. E o músculo dela tinha metade disso. Então, a gente fez esse diagnóstico aqui na consulta, ela vai precisar aumentar esse músculo para que a gente tenha também um resultado adequado para a cirurgia, porque senão a gente pode não ter um resultado adequado e a culpa ser esse músculo que está fraco. E na cirurgia dela a gente vai ter que fazer uma programação diferente, com mais cuidados, já que a gordura está superficial. Você começa a perceber que na cirurgia plástica, na medicina, tudo começa com uma avaliação bem feita. Isso não é uma rotina do cirurgião plástico, né? Fazer no consultório, na avaliação. Normalmente o cirurgião ele só avalia o visual, né? E quando a gente começa a usar ultrassom na primeira consulta, a gente começa a ver coisas que os olhos não veem, né? São coisas que o ultrassom, que é uma tecnologia, ele consegue ver camadas que a gente não está vendo. E isso, minha gente, muda a programação cirúrgica, muda todo o meu planejamento que eu vou fazer lá para a cirurgia da paciente, né? Muda a expectativa, o tipo de resultado que a gente vai alcançar, o preparo que ela vai fazer para a cirurgia, né? Então, é muito mais profundo do que a gente só examinar olhando a paciente. Esses dados todos eu não teria e eu não conseguiria planejar de forma adequada.